Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 15, falando sobre sistemas de arquivo, pertencente ao módulo 2 das nossas disciplinas. Mais uma vez, eu reitero sempre a necessidade de verificar o material que nós temos em nossa sala de aula virtual, complementa o que é apresentado aqui. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 15, Sistemas de arquivos. Arquivo, conceitualmente, é um conjunto de informações logicamente relacionadas que podem ser armazenados em diferentes dispositivos físicos e podem representar programas ou dados. Para o sistema operacional, o arquivo é um conjunto de registros, que é definido pelo sistema de arquivos, que são armazenados em diferentes dispositivos, discos rígidos, internos ou externos, pendrives e outras unidades de massa. Um arquivo pode conter informações entendíveis pelo processador, pode ser um executável, ou conter dados manipulados por seres humanos, arquivos de dados, além de diferentes tipos de arquivos e extensões. Um arquivo também pode ser um arquivo de dados, com dados estruturados, contendo um número de campos com tamanhos definidos, posição inicial e final, entre outros. Os sistemas de arquivos estruturam esses dados, essa informação, que é guardada em uma unidade de armazenamento, podendo ser representada de forma textual ou gráfica, utilizando aí um gerenciador de arquivos. A maioria dos sistemas operacionais possui seu próprio sistema de arquivos. Um formato de arquivo, na verdade, é uma maneira específica como que as informações que estão contidas neles vão ser codificadas. Uma vez que qualquer fonte de armazenamento em um computador pode somente armazenar bits, zeros e uns, o computador precisa de uma maneira de converter essa informação binária, 0 e 1. Portanto, nós temos diferentes formas, diferentes categorias e extensões de arquivos para aplicações específicas. Por exemplo, nós temos a categoria de arquivos executáveis, a famosa extensão .exe, onde um arquivo executável é um programa. O sistema operacional dá um tratamento especial para esse arquivo, aloca memória para ele. Um executável pode instalar, por exemplo, um programa em um computador, até mesmo executar um vírus. Também são extensões executáveis, o .bat e o .com. Outras extensões, por exemplo, extensões de áudio, muito conhecidas, o MP3, que é uma extensão de áudio digital muito difundida que comprime o conteúdo de arquivo de áudio digital. .wave, por exemplo, em até 90%, eliminando frequências repetidas e fazendo a digitalização do som. Outros também, outra categoria de vídeos, o MP4, o Movie, por exemplo, que é um formato de mídia utilizado pelo Player QuickTime, que é da Apple. Arquivos de imagens, por exemplo, .gif, que é o Graphic Interchange Format, um formato de imagem semelhante ao bitmap, BMP, mas foi difundido pela internet. Imagens de sites, programas de conversão e outros, né? O maior diferencial da GIF, nesse caso, é o fato de permitir pequenas animações com imagens sequenciais, como você está vendo aqui, e um fundo transparente. Claro que existe ainda o JPG, que é o JPEG, PNG, entre outros. Compressores de arquivos, compactadores, como, por exemplo, .zip, .rar, que são compactadores de arquivos. Arquivos de documentos, como PDF, por exemplo, formato que foi criado pela Adobe e é um dos padrões para proteção e portabilidade de documentos. O .xls, o XLSX, que é a extensão de planilhas eletrônicas da Microsoft, entre outros. A organização dos arquivos em um sistema operacional, então, ele consiste na forma como esses dados são armazenados internamente. Os sistemas de arquivos eles provêm métodos que são essenciais para criar, mover, renomear e eliminar tanto arquivos como diretórios. Já outros sistemas permitem a criação de links para adicionar um diretório ou um arquivo, seguindo regras, seguindo códigos previamente estabelecidos para aquele sistema operacional. Se considerarmos aí os dois sistemas operacionais mais conhecidos, como Windows e como Linux, nós temos aí toda uma estrutura de sistemas de arquivo e de criação de arquivos.
Se pegarmos aí o Windows, nós temos aí uma estrutura para a criação de arquivo de usuário, arquivos públicos. O Linux também tem sua própria estrutura de diretórios, né, e de arquivos que podem ser observados especificamente para cada sistema e também para diferentes fabricantes. Adobe, Kaspersky, como o fabricante de vírus, antivírus, fabricante de browsers como a Mozilla Firefox, a própria Microsoft com Office, todos eles têm estruturas de arquivos de programas e estruturas de arquivos de usuários. Portanto, o sistema operacional é o responsável por atividades em relação à gerência de arquivos como criar e excluir arquivos, criar e excluir diretórios, dar suporte e manipular arquivos e diretórios, mapear arquivos no armazenamento secundário, na unidade de disco, prover ferramentas de backup e correção de erros, entre outros. A parte do sistema operacional que gerencia os arquivos e as operações com os arquivos é chamada de gerência de sistema de arquivos. Essa gerência também, ela cuida da segurança de acesso aos arquivos, garantindo que não ocorra nenhum acesso não autorizado ao arquivo ou que ocorram também problemas, falhos nesses arquivos. A gerência de arquivos envolve uma organização que pode ser indexada ou não estruturada. Vai depender da forma como o sistema operacional trabalha e como essa gerência de arquivos está projetada. Temos diferentes métodos de acesso, como o acesso sequencial, onde a leitura ocorre na ordem que os arquivos são gravados, sendo que a gravação dos arquivos é possível somente no final de cada arquivo. Há uma sequência. Temos o acesso direto, que permite a leitura e gravação de um registro especificamente na sua posição, através de um determinado número de registros, onde esses registros sofrem algum deslocamento, para que possa ser feito esse processo de leitura e gravação. O acesso indexado, ou por chave, e tem como base o acesso direto. O arquivo deve possuir uma área de índice, onde existem ponteiros que apontam para os registros. A partir dessa informação dos ponteiros, realiza-se o acesso direto. Uma característica, por exemplo, do sistema Windows. Temos também os atributos do arquivo. Atributos são informações de controle que, dependendo do sistema operacional e do sistema de arquivos, pode variar em termos de tamanho, criação, proteção, data e outras informações. A estrutura de diretórios é o modo como o sistema operacional organiza os diferentes arquivos contidos em um disco. Uma estrutura de dados que contém entradas associadas aos arquivos, onde temos informações do tipo nome, localização física, organização e outros atributos. Nessa estrutura de diretórios temos o nível único, Single Level Directory, que é uma implementação mais simples, onde existe apenas um único diretório contendo todos os arquivos do disco. Devido ao seu formato e forma de funcionamento, ele acaba sendo bastante limitado, uma vez que não permite que os usuários criem outros arquivos com o mesmo nome. Isso causa um conflito de acesso aos arquivos. Aí a representação do nível único, com a identificação, proteção, organização e localização dos atributos em diretórios a partir dos arquivos. Temos aí também o diretório de arquivo de usuário, User File Directory, UFD, que provê para cada usuário um diretório particular que é possível criar arquivos com qualquer nome. É um grande facilitador. Para que seja possível localizar arquivos, é necessário um nível adicional para controle dos diretórios individuais dos usuários, que é chamado de Master File Directory, MFD. Esse MFD é indexado pelo nome do usuário, e nele cada entrada aponta para um diretório pessoal. De forma análoga a uma estrutura de dados em árvore, o MFD é a raiz, o UFD são os galhos dessa raiz, e os arquivos são as folhas. Assim, quando referenciamos um arquivo, é necessário especificar também o seu nome e seu diretório. É o que a gente chama de path, ou caminho do diretório. Na representação,
esse diretório em árvore, nessa estrutura de diretórios. Na figura seguinte, o path de um arquivo, o caminho de um arquivo. Quanto à alocação de espaço em disco, o sistema operacional ele deve ter um controle de quais blocos ou áreas do disco estão livres. Esse controle é possível a partir de uma estrutura de dados que é mantida pelo sistema operacional, que é uma lista ou uma tabela, que mantém essas informações atualizadas e possibilita ao sistema de arquivos gerenciar o espaço livre. Se considerarmos uma memória secundária, um HD convencional, o mesmo número de bits é armazenado em cada trilha desse HD. A densidade do HD vai determinar o número de bits por centímetro linear que aumenta nas trilhas mais internas. E a transferência de dados em blocos ocorre em regiões de tamanho de blocos chamados setores. Dessa forma, é possível o sistema operacional localizar essas informações, essa estrutura de dados, e a tabela, a lista de tabelas, possibilita o sistema de arquivos gerenciar o espaço livre. Temos ainda na alocação de espaço em disco o processo de alocação contígua, e armazena um arquivo em blocos que estão dispostos de uma maneira sequencial no disco rígido. Um dos problemas da alocação contígua é a fragmentação dos espaços livres que aumenta na medida em que ocorrem muitos processos de leitura e escrita no disco. Algoritmos de alocação vão permitir essa escolha através de 3 alternativas: First Fit, Best Fit e Worst Fit. No First Fit, o primeiro segmento de espaço livre com tamanho suficiente para alocar o arquivo é aquele escolhido. No Best Fit, ele seleciona o menor segmento livre disponível com tamanho suficiente para armazenar aquele arquivo. É necessária uma busca por toda a lista para que seja possível saber qual, entre todos os espaços, tem o menor tamanho suficiente, ou então agrupá-los previamente por tamanhos do menor para o maior, por exemplo. No processo Worst Fit, o maior segmento de espaço livre entre todos é o selecionado, porém, vai ser necessário uma busca também para todos os espaços livres para ordenação por tamanho. Vejam aí a alocação do espaço em disco nas situações mencionadas. Situação inicial, First Fit, Best Fit, Worst Fit. Já na alocação encadeada, os arquivos são organizados na forma de um conjunto de blocos, são ligados ao disco rígido, independente de sua localização física, e cada um desses blocos deve ter um ponteiro para o bloco seguinte, para que seja possível sempre buscar a próxima parte do arquivo que foi armazenado. O seguinte, a alocação indexada, resolve o problema da alocação encadeada, que não permite que o acesso direto aos blocos dos arquivos seja feito. É utilizada uma estrutura denominada de bloco de índice, onde se armazenam os ponteiros de todos os blocos de arquivos. Assim, é possível ter acesso direto aos blocos de arquivo. Do ponto de vista de gerência dos dispositivos, o sistema operacional deve tornar as operações de entrada e saída mais simples possível para o usuário e suas aplicações. Deve tornar isso transparente para o usuário. As rotinas de entrada e saída representam um conjunto de rotinas que o sistema operacional possui, visando possibilitar a comunicação de qualquer dispositivo que possa ser conectado àquele computador. As rotinas fazem parte do subsistema de entrada e saída e permitem ao usuário realizar operações sem se preocupar com detalhes e informações a respeito do dispositivo que está acessando. Como eu disse, transparente. O usuário simplesmente usa e o sistema operacional gerencia. A gerência de dispositivos de entrada e saída é uma das principais e mais complexas funções no sistema operacional. Sua implementação é estruturada por meio de camadas. As camadas de mais baixo nível, mais próximas da máquina, escondem características dos dispositivos das camadas superiores, oferecendo aí uma interface simples para suas aplicações. Essas operações de entrada e saída devem ser realizadas através de chamadas ao sistema, são conhecidas como System Calls, que por sua vez chamam rotinas de entrada e saída do núcleo, do kernel do sistema operacional.
Essas camadas são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, visualiza os diversos tipos de dispositivos do sistema de uma forma única. As camadas trabalham de forma independente da configuração do dispositivo, oferecem serviço de gerenciamento controlado pelo sistema operacional. E segundo, é bem específico para cada dispositivo, necessitando da instalação e configuração do hardware específico, identificando e controlando cada dispositivo, e grande parte dessas camadas trabalha de forma independente do dispositivo físico instalado. Nós temos bibliotecas que permitem esse tipo de configuração, esse tipo de controle e identificação. Na figura, a representação quanto à dependência dos dispositivos em relação ao hardware e também a independência dos dispositivos do ponto de vista do kernel do sistema operacional, do software e do acesso dos usuários em operações de entrada e saída relativas ao processo. Na gestão de armazenamento, há 4 aspectos-chave nas soluções que devem ser tratadas em qualquer solução de gestão para atender as necessidades dos sistemas. Escalabilidade, ou seja, a capacidade de crescimento, a capacidade de adaptação e ajuste às novas demandas. Tolerância a falhas, em virtude do próprio crescimento dos sistemas e a necessidade de funcionamento. A proteção dos dados, referente diretamente à segurança da informação. E ao próprio gerenciamento dos sistemas em termos de eficiência, eficácia e também de produtividade. Tudo isso vai refletir, logicamente, na qualidade dos sistemas. A escalabilidade se refere à habilidade do sistema em suportar o aumento da capacidade total de armazenamento quando novos recursos são demandados. Um sistema cujo desempenho aumenta proporcionalmente à capacidade acrescida é chamado escalável. À medida que ele não responde a esse crescimento, é um sistema não escalável. A escalabilidade existe sob 2 formas, vertical e horizontal. Vertical, scale up, que corresponde a adicionar recursos ao sistema, mais memória ou disco, por exemplo. E horizontal, que é o scale out, adicionar mais nós, mais elementos de rede ao sistema. Tolerância a falhas. Diz respeito ao acesso ininterrupto do sistema de dados, deve ser mantido 24 horas por dia, 365 dias por ano. Permite a replicação de dados, a manutenção do sistema prioritário, tem a ver com os acordos de nível de serviço, os SLAs. Requisitos como esse criam necessidade de tolerância a falhas em componentes de hardware, a duplicidade, redundância e contingência de recursos de rede que podem ser resolvidos por servidores, espelhamento de dispositivos, de armazenamento e subsistemas também de proteção. A proteção dos dados tem a ver com a segurança e acesso ao sistema de arquivos. É necessário o uso de mecanismos que sejam capazes de proteger a informação e garantir essa proteção de arquivos e diretórios do sistema. Geralmente essa proteção ela ocorre através de algum tipo de controle de acesso a arquivos e diretórios, controle de leitura, gravação, execução ou eliminação mesmo desses elementos dentro do sistema operacional. Portanto, diferentes mecanismos podem ser empregados de forma bem diferenciada, tanto para arquivos quanto para diretórios, e na forma como proteger os mesmos. Com frequência, nós temos aí o uso de várias extensões de computador para criação e propagação de vírus, são arquivos que estão muito visados, e então essa gestão de armazenamento e segurança normalmente aponta para esse tipo de arquivo, esse tipo de extensão. Por exemplo, CMD, BAT, SCR, .exe são exemplos de aplicativos, scripts e arquivos que são muito utilizados para introduzir ataques aos sistemas computacionais. É importante salientar que os dados devem ser protegidos nos sistemas operacionais não apenas contra a falha de hardware, mas também da corrupção, por erros de operação, erros de usuários e por circunstâncias e desastres diversos. A forma mais comum de proteção é através de backups regulares, existem políticas de backup, sistemas de backup específicos, já testados e comprovadamente eficientes. Se considerarmos um ambiente distribuído, a responsabilidade de backup é dos administradores dos sistemas, portanto, também tem que haver essa cultura de backup, essa cultura de proteção
das pessoas que são responsáveis pelos sistemas computacionais e não atribuir somente à máquina e ao sistema operacional essa responsabilidade. Quanto à gestão de armazenamento, o gerenciamento, a TI, ela é responsável por gestão de servidores, sistemas de tolerância a falhas, desempenho e alta disponibilidade dos próprios serviços que são oferecidos. Os administradores de rede eles são os responsáveis pelo gerenciamento dos serviços, como backup, mineração de dados, diversos testes diários que envolvem os sistemas operacionais. Como muitos aplicativos não estão preparados para uma tarefa de armazenamento, gerenciamento de dados, backup, etc., esse processo de administração ele se torna às vezes complexo e pode ser ineficiente se não for bem feito. Portanto, o conhecimento das aplicações, dos sistemas e do próprio sistema operacional utilizado é de suma importância para o sucesso dessa operação. Essa complexidade crescente de compartilhamento de dados entre os usuários também é algo que é inerente aos novos sistemas, à nova realidade do sistema de informação. Os sistemas operacionais hoje são dimensionados para atender essa complexidade. Portanto, os seus operadores, os seus administradores também têm que estar devidamente preparados. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado bem o conteúdo que foi apresentado para vocês. Reforço a necessidade de verem o nosso material em nossa sala de aula virtual. Convido vocês para darem um like lá no Professor, dar uma força lá para o canal. E espero vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!